Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Overload e hoje vamos falar de conceitos importantíssimos a teres em conta no teu treino e prometo que o vídeo não vai ser daqueles vídeos aborrecidos em que eu estou aqui a falar eternamente. Porquê? Porque eu vou fazer o meu treino de push e ao longo do meu treino vou falar sobre esses conceitos de forma a entenderes como é que os podes aplicar na prática e conseguir tornar o teu treino cada vez mais otimizado para hipertrofia. Não esquecer que se ainda não és inscrito no canal, não te esqueças de subscrever, estamos quase nos 600 subscritores. Sem dúvida que isto é um número que ao início era muito distante para nós, mas está a ser cada vez mais real devido ao vosso apoio constante e, portanto, se gostas dos vídeos, se gostas de os ver, não te esqueças de clicar tanto no like como no botão subscrever, porque isso é uma ajuda que vale muito para nós, ok? Fiquem por aí. O primeiro conceito sobre o qual eu vou falar é a importância do controle do movimento. O que é que acontece? Muita gente, quando vai treinar musculação, foca-se apenas na ação visual que está a executar. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Nós aqui estamos a empurrar o peso do ponto A ao ponto B. Só que isto é o que os olhos veem. Nós temos que olhar para este movimento de outra forma. Neste exercício, o meu objetivo é trabalhar predominantemente a parte superior do meu peitoral. Portanto, eu vou pensar que quero que seja este músculo a mover o peso do ponto A ao ponto B. E para isto eu preciso de controle, ok? É certo que nos movimentos de subida eu preciso de alguma agressividade, preciso de alguma explosividade, visto que movimentos propositadamente lentos tendem a diminuir a nossa capacidade de produção de força e isso leva a que consigamos menos hipertrofia. No entanto, não pode haver movimentos balísticos de atirar o peso só para atirar e depois descer em queda livre. A fase excêntrica é importante, nós temos que controlar realmente a nossa fase excêntrica sem exagero e ter pausas neste ponto de máximo alongamento. Porquê? Porque é a posição mais importante do exercício e também porque garantimos que iniciamos a subida sem energia elástica, começamos do zero. Vejam na prática como é que eu quero que isto seja. Ou seja, o que é que não é interessante que aconteça aqui? Eu não vou fazer isto com a carga que estava a fazer, porque, assumindo que é uma falta de controle, também existe um risco acrescido de lesão, e por isso é que peguei aqui numa carga pequena, para exemplificar aquilo que não é suposto existir numa série de musculação, que é isto, de simplesmente o peso cai em queda livre, não existe qualquer transição na subida. Isto, ok, que podem fazer muito tempo desta forma e podem passar uma vida inteira sem qualquer tipo de lesão, mas tudo aquilo que nós não controlamos faz com que exista um risco acrescido de lesão, além de que, como já referi também na explicação anterior, passamos menos tempo nessa posição mais importante do exercício, que neste caso é esta posição de máximo alongamento. Portanto, o primeiro conceito muito importante a ter em conta no teu treino é a necessidade de existir controle nas tuas séries. O segundo conceito que eu vou falar é a importância da amplitude de movimento. Porquê é que eu escolhi esta máquina? Porque é neste tipo de máquinas que muitas das vezes percebe-se a falta de amplitude. Porquê? Porque uma máquina é um exercício que nos dá alguma estabilidade, dá-nos alguma segurança e como nós vemos as placas de peso à nossa frente, há sempre aquela tendência de meter mais uma e começar a acabar as séries a meia amplitude. E o que é que é importante existir em todos os músculos, especialmente em peitoral, que acho que é um erro muito comum, que é ter a máxima amplitude de movimento do músculo-alvo que nós queremos trabalhar. Portanto, se o meu peito alonga isto tudo, eu não vou poder parar o exercício aqui. Se não vai existir movimento, não vai existir trabalho muscular? Não, também não é isso. Claro que existe trabalho muscular. Só o simples facto de eu estar a mover o meu músculo em 5% do seu comprimento, vai sempre existir algum trabalho muscular. Agora, se tu queres ter a máxima hipertrofia, acredito que é para isso que estás aqui, para ter o máximo de resultados possíveis, dentro daquilo que são os teus objetivos, é importante tu procurares uma amplitude máxima.
Eu vou-vos mostrar aqui o que é uma amplitude máxima nesta máquina, que por acaso é eu ir até ao fim da máquina. Mas o que acontece? Há algumas máquinas que interrompem muito cedo, ou seja, proporcionam pouca amplitude. E uma das coisas que podes fazer neste tipo de exercícios é usar outros acessórios para conseguires ter mais amplitude. Por exemplo, colocar um step nas costas que me fizesse partir mais à frente e conseguir alongar mais. Numa leg press, colocar colchões dobrados nas costas para conseguir descer mais do que aquilo que a leg press nos permite. Por outro lado, há outras máquinas que até nos dão amplitude em excesso e nós temos que gerir sempre de acordo com os nossos níveis de mobilidade e aquilo que faz sentido para nós. Mas uma boa amplitude, como é que nós caracterizamos uma boa amplitude? Primeiro, uma amplitude em que tu consigas ter total controle sobre aquilo que estás a fazer. Por exemplo, não me interessa eu descer até aqui se eu aqui já não sinto que a carga está no meu peito, o meu ombro já está em máximo esforço. Interessa-me sim uma amplitude em que eu consiga ter sempre um total alongamento do meu músculo alvo, que no caso é o peitoral, consiga ter segurança nessa amplitude e que esteja dentro daquilo que são os meus limites de mobilidade. Por exemplo, aqui não me interessa descer ao ponto em que o ombro já começa a rodar para a frente. Quer dizer que o meu peito já não está a conseguir alongar mais e está a passar isto para a parte anterior do ombro. Portanto, vamos ver o que é na prática aqui a máxima amplitude para mim. Finalizamos então o segundo conceito, que é a importância da amplitude. Vamos agora ao terceiro conceito, que é a importância da standardização das repetições. Ou seja, o que é que isto significa? Se nós conseguimos fazer uma boa amplitude, uma boa execução técnica com determinada carga, nós temos que ser capazes de a fazer, seja na primeira repetição, seja na última, seja com 20 kg, seja com 100. Ou seja, a nossa execução técnica tem que ser sempre igual. Porque o que é que acontece muitas vezes? Que o pessoal começa a descer até cá abaixo e tal, a fazer o exercício corretamente, começa a ficar difícil. Já param a meio, ou seja, começam a encontrar maneiras de facilitar o exercício em vez de o manter igual. E isso não é interessante porquê? Porque é nas últimas repetições em que nós estamos a ficar super cansados, é perto da falha, que as repetições são as mais valiosas, onde está a ser produzida o maior grau de tensão mecânica dentro do nosso músculo. E se nós começarmos a facilitar estas repetições, estamos a deixar para trás muito dos ganhos que podemos ter. Portanto, é muito importante esta questão da standardização, ou seja, tornar todas iguais. A minha primeira repetição, a minha última repetição têm que ser iguais. A única coisa que muda é a velocidade da execução, porque quanto mais cansado eu fico, quanto mais me aproximo da falha, mais lentas as repetições ficam. Vou-vos mostrar mais uma vez uma série minha para vocês perceberem como não há absolutamente nada diferente da primeira para a última repetição, a não ser a mudança na velocidade de contração, que não é voluntária, mas sim involuntária. Vamos fechar este vídeo aqui com o último conceito. Não é que não existam mais conceitos na musculação a levar em conta, claro que existem, mas vamos fechar aqui com este, que complementa o anterior. Aliás, esta é a base do anterior, que eu devia ter feito ao contrário, que é a importância da proximidade à falha. Ou seja, as tuas séries devem ser realizadas até um ponto em que chegas até à falha ou ficas próximo dela. Se chegas até à falha ou se ficas próximo dela, depois vai depender da gestão de fadiga que queres ter para o teu treino, se queres realizar todas as séries à falha, se não queres. Isso depende de todo um planeamento que está por trás. Nada está certo nem errado. Agora, o que está certo é que realmente as tuas séries devem ser próximas da falha para te dar adaptações positivas a nível de hipertrofia. E o que acontece é que muitas das vezes o pessoal foca-se muito no número de repetições que tem que fazer, ou seja, 10 a 15, vai chegar às 15 e não se foca propriamente no esforço da série. O intervalo de repetições serve apenas para nós escolhermos a carga que vamos utilizar
para nos levar a esse ponto de esforço máximo ou quase máximo. Porque o mais importante é mesmo a questão de nos levarmos a esse esforço. Isso pode ser com 8 reps, pode ser com 15, pode ser com 10. Claro, cada intervalo de repetições tem os seus prós e contras a nível de fadiga, de estímulo, etc. Mas o grande foco deste conceito é realmente as tuas séries serem levadas a esse esforço. Eu vou-vos mostrar como é que é uma série à falha num exercício nos cabos, que é um equipamento que dá especialmente para ir mais à falha ainda, porque é um equipamento que nos dá segurança, enquanto com halteres às vezes uma pessoa faz ali e pensa que é a última e para, mas se calhar tinha outra. Aqui são cabos, se falhar é só pousar os cabos, isso não há qualquer tipo de insegurança, e vocês vão ver que as últimas repetições, eu vou subi-las aos bocadinhos, mas depois da primeira a abrandar eu não vou fazer para aí umas 3 ou 4. E é isto que é importante focarem-se, realmente exprimir o máximo possível da série. Fiquem por aí. Esta já não foi até ao fim, não conto como repetição, mas como vocês viram, é isto que devem levar em consideração quando vão abordar uma série, chegar próximo a este esforço. Finalizo então assim o vídeo, ainda vou continuar o meu treino de push, ainda tenho tríceps para fazer, e o ombro já fiz, mas não apareceu no vídeo, mas isto eram os conceitos que eu queria falar, e falei de todos os conceitos no treino de peitos, de aplicação um bocadinho a todos os músculos, e são conceitos que vocês devem ter em consideração para levar ao máximo aquilo que é o treino de ganho de massa muscular e que são sempre importantes ter no vosso bloco de notas mental, digamos. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de, mais uma vez, como vos pedi ao início, subscrever o canal, que isso é muito importante, deixar um like e se por acaso gostarias de trabalhar comigo de forma mais pormenorizada, seja aqui no Overload Training Camp a treinar comigo, seja no acompanhamento online, podes me enviar mensagem no Instagram, abre o treino, é literalmente abre o treino em todo lado, que eu estarei pronto para te responder. E é isso, fiquem por aí, um abraço.